Alunos e amigos da Fateluz, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia. E hoje, dentro da disciplina A Teologia do Novo Testamento, eu quero tratar com vocês da importância dos 4 evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo dos 4 evangelhos, eu me refiro a Mateus, Marcos, Lucas e João. Apesar de estar nessa ordem, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Mateus, ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Na realidade, o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Quem era Marcos? Era exatamente aquele jovem pastor, obreiro, missionário que acompanhou Paulo na sua primeira viagem missionária junto com Barnabé. E na metade do caminho, ele desistiu. Ele era conhecido como João Marcos. Marcos, após o seu amadurecimento e a consolidação da sua fé, tornou-se um obreiro muito útil para a igreja primitiva. Tanto que, no final de sua vida, o apóstolo Paulo, em uma das celas frias, no presídio, no cárcere de Roma, aguardando o seu martírio, ele solicitou a Timóteo que trouxesse Marcos, porque esse lhe seria muito útil ao Evangelho. A fonte de inspiração para Marcos escrever o Evangelho, acredita-se que seja o apóstolo Pedro. Então ele foi o primeiro evangelho a ser escrito e tornou-se a base, o esqueleto, a fonte de pesquisa e consulta para os evangelistas Mateus e Lucas. O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito, porque o Evangelho de João foi escrito 30 anos depois, 30 anos após Marcos escrever o seu evangelho. Muitas pessoas questionam e perguntam por que 4 evangelhos? Porque somente esses constam no cânon bíblico, no cânon sagrado. Será que não existiram outros? Sim, houve outros evangelhos que transitou nas igrejas, entre os cristãos, que faziam parte da primeira comunidade da Igreja do Senhor no primeiro século, no segundo século e assim por diante. Paulo também escreveu o Evangelho, o próprio apóstolo Pedro escreveu o Evangelho, nós temos o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas e de alguns outros discípulos que tomaram essa iniciativa de escrever acerca da vida de Jesus. Agora, por que estes evangelhos não constam no cânon sagrado, não compõem a literatura bíblica? Alguns fatores que eu quero explicar a vocês. Primeiro, como os evangelhos foram escritos, e esses que eu já narrei para vocês, que compõem a nossa Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram escritos para povos distintos. Segundo, houve uma aceitação maior por parte da igreja nos primeiros séculos acerca desse evangelho. Dentro do senso comum, dentro de aceitação como escritura para os primeiros cristãos, esses evangelhos tiveram uma maior aceitação e foram mais utilizados desde quando eles foram escritos pelos primeiros cristãos, pelos cristãos do primeiro século, do segundo e do terceiro, e até chegar à composição e o fechamento das Sagradas Escrituras após os concílios que foram realizados para a canonização. E como ocorreu esse processo do cânon bíblico, nós vamos ter uma aula exclusivamente para tratar desse assunto quando nós abordarmos a disciplina Bibliologia. Mas enfim, esses 4 evangelhos possuíram uma aceitação maior. Para quem foi escrito esse evangelho? Mateus
ele, quando escreveu o seu evangelho, o seu intuito foi escrever para os judeus convertidos, os judeus cristãos e aqueles que tinham interesse de conhecer a história e a mensagem do Filho de Deus. Então, com a diáspora, desde o ano 70, quando o general Tito invadiu a cidade de Jerusalém, e os judeus foram dispersos pelo mundo, consequentemente, os cristãos judeus se espalharam por vários lugares. E a fim de manter a fé viva deles e o reconhecimento de Cristo como Messias, Mateus então escreve o seu evangelho, direcionados aos judeus, apresentando Jesus como o Filho de Deus. E a figura que representa esse evangelho é o leão. Já Marcos, quando escreve o seu evangelho, o objetivo dele era alcançar os romanos, a fim de apresentar aos romanos a missão de Cristo, Cristo em ação. Os romanos eram muito práticos, eram conquistadores, por isso que quando você lê o evangelho de Marcos, você vê Jesus sempre em ação, sempre pregando, curando, fazendo alguma obra. Então o objetivo dele era apresentar Jesus para os romanos. Escreveu esse evangelho direcionado aos romanos e a figura desse evangelho é representada pelo boi. O boi era o animal que servia, que trabalhava, que era usado para arar a terra. E a missão de Jesus é resumida quando ele diz, no próprio evangelho de Marcos e dos outros evangelistas, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Já Lucas, quando ele escreve o evangelho, ele o escreve direcionado aos gregos ou aos gentios. E ele apresenta Jesus como o Filho do Homem, um homem perfeito. Qual era o desejo dos gregos por meio da filosofia? Não era conhecer um homem perfeito ou o homem chegar à perfeição? Então Lucas apresenta Jesus como este homem, um homem perfeito. É por isso que no Evangelho de Lucas, várias e várias vezes nós vamos encontrar essa expressão. O Filho do Homem veio para salvar, o Filho do Homem veio para buscar o que se havia perdido. E nesse Evangelho, a figura que representa o Evangelho de Lucas é o rosto do homem. E por fim nós temos o Evangelho de João, que é direcionado exclusivamente para a igreja, não só para os judeus, para os romanos ou gentios. Não, ele escreve com o intuito de trazer uma mensagem para a igreja. E ele apresenta Jesus como o Salvador. E é representado pela águia. Nesse Evangelho de João, nós encontramos muita expressão eu sou. E essa expressão eu sou mostra a igualdade de Jesus com Jeová, o Deus conhecido pelos judeus na antiga aliança, aquele que se apresentou a Moisés como o grande eu sou. Desses 4 evangelhos, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é conhecido também como os evangelhos sinóticos, que significa similar. Eles apresentam a vida de Jesus dentro de uma perspectiva muito parecida. Então está aí, estamos finalizando essa pequena aula, trazendo esses conhecimentos para vocês que gostam de estudar a palavra e conhecer mais o Evangelho, da importância desses 4 evangelhos. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Nos ajude a promover o canal da Fateluz, se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo, caso você tenha gostado daquilo que apresentamos para você.